Dia de Copa, bora olhar para a Copa do Mundo com um olhar voltado para a saúde emocional, para a mentalidade, para propósitos, e a gente vê o que isso pode agregar para a nossa vida além do entretenimento. Para quem não sabe, eu tenho cada vez mais aprofundado na psicologia esportiva. Eu já vivo o futebol desde que eu me entendo por gente, desde criança eu sou apaixonado por esse esporte. Eu pratiquei muito de forma amadora, né? Já treinei, participei de projetos sociais, desenvolvi projetos sociais com crianças. Então, assim, eu tenho uma história com o futebol. Bom, cada vez mais a gente vai aprendendo também tecnicamente e o que acontece dentro da mente atrás dos jogadores, atrás do futebol. E eu queria destacar alguns personagens aqui da nossa seleção brasileira, a começar do treinador. O que ele consegue transmitir para o time, o que ele passa, alguém que em alguns momentos foi criticado como dúvida pelo seu sistema. Então, é um cara que venceu os 5 principais campeonatos do mundo, né? Alemão, espanhol, italiano, francês e inglês. Tá na nossa seleção, já ganhou outras coisas. Na Copa de 94, que o Brasil ganhou da Itália, ele é italiano. Ele era o auxiliar técnico lá junto com os treinadores. Então ele conhece o Brasil, ele gosta do Brasil, ele trabalhou com os brasileiros. Ele pegou o Vini Júnior no Real Madrid, quando todo mundo rejeitava o Vini Júnior, ignorava o Vini Júnior. Imagina o quanto isso afeta um estrangeiro em um time. Tenta imaginar você chegando numa empresa e todo mundo da empresa te tratando mal, te rejeitando, falando para não te dar oportunidade. Ele abraçou o Vini Júnior e fez o Vini Júnior ser um dos melhores jogadores do mundo no Real Madrid. O mesmo ele está fazendo com o Vini Júnior na seleção brasileira. O Vini Júnior, que não conseguia desempenhar bem na seleção, principalmente por um fator emocional, a pressão que a seleção colocava, ele tem feito isso com o Vini Júnior. Então o Vini Júnior agora dentro da Copa já está mostrando um futebol que ele nunca mostrou dentro da seleção brasileira. Um trabalho silencioso, assim como o nosso treinador. Um cara calmo, tranquilo, silencioso. E dá pra gente ver algumas coisas também emocionais nele. Ele tá sempre com um cigarro eletrônico, mascando chiclete. Então ele deve sentir muita pressão e ansiedade. E sempre ele cita isso. Quando as pessoas perguntam sobre a pressão dos jogadores, ele cita: a pressão que o treinador sente é maior. Então pergunta: será que os jogadores dormem bem antes de um jogo importante? Aí ele fala: com certeza, mas provavelmente dorme melhor do que o treinador, porque o treinador tem que pensar em todos, o jogador tem que pensar só ali, em fazer o seu. Bom, tem que respeitar o homem, tem muita coisa interessante nele. Trazendo para o Vini Júnior, já comentamos aqui, ele e o Rafinha sentiam essa pressão. Os dois craques de 2 maiores clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona. E o Vini Júnior, talvez os conflitos dele, algum relacionamento que ele envolveu agora, outra coisa, mas a cabeça mais limpa para poder jogar bola. E aí a gente vai analisar o mau desempenho do Rafinha, a gente vê um monte de coisa que ele está vivendo extracampo. Lesões que tira a confiança, tira o desempenho e passando por um problema pessoal. O pai dele desviou grande parte do dinheiro dele e passou por tá vivendo uma dívida muito grande. Então, além da pressão financeira que ele sente, a pressão da traição, o sentimento da traição de alguém tão importante, ou né, uma das pessoas mais importantes da vida dele, que é o próprio pai, que gerencia a carreira dele. Então, imagina isso com a lesão, com o desempenho dentro do campo. E aí a gente critica e tal. Sorte do Brasil, que pega um menino novo, que é o Ryan, cabeça fresca, não tem que pensar em quase nada e sabe jogar bola, teve um bom desempenho. Mas eu queria chamar a atenção para a sensibilidade do que a gente vê no Ancelotti, do Vini Júnior, do Rafinha, dentro desse conceito emocional. Aí a gente pode pegar um quarto personagem aqui, que é o Neymar. A pressão do Neymar. O grande craque da seleção, da história, assim, recente. Jogou muitas Copas no qual ele teve muita dificuldade em atuar, porque a nossa seleção, ela vem sendo construída em tentativas que não deram muito certo. Então, quando você chega um treinador,
o jogador e ainda mais essa cultura brasileira de dispensar rápido os treinadores, sempre começa um trabalho novo. E a gente vai comparar com seleções que já estão fazendo um trabalho há 3 Copas, 2 Copas, e isso é o quê? 8 anos, 12 anos, 16 anos, para comparar com o trabalho do Brasil que está com 1 ano e meio. É um filhote comparado com as outras. Por isso que o Brasil sofre muita dificuldade com outros times. Então, quando você pega um Ancelotti que está construindo, a gente fala de um Brasil que estava abaixo da Bolívia na classificação, que talvez nem classificaria, era a crítica que tinha em cima. Quando o Brasil vem para a Copa, as pessoas consideravam que assim, o Brasil pode classificar talvez em terceiro, considerando que ia ficar abaixo do Marrocos, da Escócia e o Brasil em terceiro. O Brasil foi lá e classificou em primeiro. Depois fez 2 jogos convincentes, Haiti e Escócia. Contra Marrocos, a estreia. Aí eu quero colocar o Neymar aqui, ó. A estreia do Neymar é semelhante ao que a seleção brasileira viveu nos primeiros 10 minutos contra o Marrocos. O Neymar estreou ali, com uma diferença. O Neymar, muito tempo sem ser convocado pela seleção. O Neymar passou por uma crise grande no Santos. Ele teve que passar por tratamento psicológico ano passado. Ele ajudou o Santos a sair do rebaixamento. O Neymar vivendo várias lesões complicadas. Por último, agora essa lesão que ele se recupera. Aí ele vem a campo, joga 15 minutos. E a pressão da estreia, que é aquela pressão que o Marrocos fez no Brasil. Comparando o comportamento de Neymar nesses 15 minutos com os primeiros 15 minutos do Brasil contra Marrocos, porque tem que comparar contexto, estreia com estreia. Neymar estreou muito melhor do que o Brasil no coletivo estreou. Neymar tocou na bola, Neymar partiu para cima, ele buscou jogo, ele bateu falta, escanteio, ele arriscou chutar, ele deu passe, ele deu carrinho para tentar fechar a defesa. Então, esse olhar de estreia, ótimo. E lembrando que um cara que superou diversas lesões, tem seus problemas extracampo e ainda essa pressão do mundo e da seleção em cima dele. Bom, queria só chamar a atenção para ter esse olhar sobre os super jogadores. Por quê? Quando a gente olha o jogador de futebol, a gente vê lá super atletas com super salários, só que a gente esquece que eles não são super humanos. Eles podem sim, e tem um privilégio muito grande do atleta de crescer sendo treinado, crescer tendo um coach, crescer tendo um mentor. Então eles são já desde novo preparados ao quê? A ter uma mentalidade forte, a não desistir, a ir para cima, a vencer os desafios, a recuperar de uma lesão. Então o esporte agrega muito nesse sentido, a lidar com a pressão. E isso aplica em outras áreas da vida. Mas eles são humanos. Inclusive, uma das coisas que eu te recomendo é o quê? Tenha seu mentor. Tenha pessoas que te instruam. Tenha momentos terapêuticos e terapia. Tenha tudo isso que vai te dar um suporte que um atleta tem. E lembra, assim como você é humano e passa por coisas diversas no seu dia a dia e não consegue muitas vezes ter seu melhor desempenho, nós estamos falando de profissionais humanos que estão vivendo a sua profissão e que também passam por isso. Então é importante a gente ter essa sensibilidade, porque quando a gente falta com essa sensibilidade com pessoas lá na televisão, será que a gente não falta com essa sensibilidade com pessoas no nosso dia a dia? Com pessoas que moram na nossa casa? Com pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, no nosso ambiente social? Então é isso aí, queria compartilhar um pouco disso. Comente aí o que você tem observado sobre essas questões emocional, espiritual na vida dos atletas e do que você pode agregar aí para nós, fechou? E se precisar de marcar uma mentoria de algo que eu posso agregar na sua vida, me manda mensagem que eu estou à sua disposição. É nóis!